Olá, hoje nós vamos falar um pouco, né, dos tipos de sangue, dos tipos de câncer sanguíneos, que são o quê? As leucemias. As leucemias, normalmente, elas se dão o quê? No sangue, né? Principalmente o quê? São a proliferação, são a multiplicação dessas células, né? Toda vez que a gente fala em câncer, são células malignas dos linfócitos T. Linfócitos T são as nossas células brancas de defesa. De 70 a 90% desses casos são passíveis de cura. Os fatores mais de risco é a predisposição genética e a síndrome de Down. Isso não quer dizer que todos os pacientes com síndrome de Down vai ter leucemia. Aqui abaixo a gente pode ver, né, duas células normais, né? A gente tem as células normais, que são os glóbulos vermelhos, e os glóbulos brancos, que são os nossos glóbulos de defesa do nosso organismo, que são as nossas células brancas, né? Normalmente aqui ela está atingida para a gente poder ver, né? E a leucemia já não. A leucemia, esses glóbulos brancos que vocês podem ver que está na parte azul, aqui ela já tem a proliferação dela, ela tem a deformação dela e ela começa a se multiplicar nas células, tá? Aqui nós podemos ver também, né, um esquema de um vaso sanguíneo, que nós temos as nossas células brancas, né, e as nossas células normais, vermelhas. E normalmente essas células brancas, elas começaram, ela teve, na hora da multiplicação dela, elas nasceram, né, de uma forma desordenada, que começou a produzir, né, o tumor, que seria, né, as células defeituosas que vai para a corrente sanguínea. E essa seria o que? As células, né, dos pallets, né, normais. E aqui as nossas células brancas já, né, muito multiplicadas, já desordenadas, já com crescimento bem acentuado. A leucemia normalmente, tá? Ela pode se dar também de forma que possa afetar, né, todo o nosso organismo, já que ela é no sangue, né? Ela vai afetar todo o organismo. Quando é descoberto, né, normalmente esses pacientes com leucemia, eles começam o quê? Com petequias, né, manchas avermelhadas no corpo ou arroxeadas, sem nenhuma causa aparente, né, sem ter nenhum, sem bater, sem ter aquele arroxeado, aquele hematoma, né, então começa a aparecer essas questões. Começa também a ter febre sem nenhum sentido de infecção, você colhe um hemograma, não tem nenhuma infecção, nada. Mas quando você vai ver no hemograma, né, aí você vai observar, né, que essas células elas estão desordenadas. Essa é uma ilustração, tá, de uma leucemia. Aqui a gente também pode ver, né, nossas células vermelhas, nossas hemácias, elas são achatadas. Por quê? Porque elas carregam, né, o nosso oxigênio para todo o nosso corpo. E são pequenas células brancas, né, redondinhas, tudo, né, para o nosso sistema de defesa. Quando chega algum micro-organismo, né, cada uma é responsável por combater, né, esses micro-organismos. E aqui a gente já tem uma diminuição bem grande das células vermelhas e um aumento muito expressivo das células brancas, tanto em tamanho quanto também em quantidade. Os sinais e sintomas que a gente vai começar com essa leucemia, que é devido a essas patologias do sangue,
é a anorexia, que é a falta de apetite, é uma fraqueza intensa, né? A pessoa já não consegue mais ter aquela vida que ela tinha normal, tudo, ela começa a se sentir bem mais enfraquecida, tem uma irritabilidade, começa com uma palidez, né? Fica descorada, tem febre, que é hipertermia, começa com o sangramento, né, das mucosas e as petequias que eu falei para vocês, né, que é aquelas manchas avermelhadas, né, no organismo sem nenhuma causa aparente. Como aquelas células brancas elas já estão defeituosas, elas não conseguem mais proteger a gente de infecção. Começa com infecções respiratórias, o aumento dos linfonódulos, né? Que são os gânglios, principalmente da região cervical, região axilar, região inguinal, onde nós temos bastante linfonódulos. Começa com uma hepatosplenomegalia, que é um aumento do fígado, uma dor óssea em articulações também. E os cuidados pós-operatórios, né? A gente vai ter o quê? Sempre observar a aceitação alimentar dessa pessoa, se ela está se alimentando de uma forma normal, porque ela começa a não querer mais se alimentar, administrar medicamentos principalmente para dor. E o primeiro exame para se detectar nessas leucemias é chamado de mielograma. Geralmente ele é coletado, né, esse mielograma, né, da parte da crista ilíaca ali, para saber como que tá essas células, né, sanguíneas, que é da medula óssea. Então, eles vão o quê? Pegar, esta é uma agulha, tá, de coleta de mielograma, onde eles vão introduzir, né, na região, vão coletar esse pequeno pedaço, tá, desse osso esponjoso da medula óssea, para mandar para análise. Aí eles vão descobrir tanto se a pessoa tem a leucemia e qual o tipo delas, que a gente não tem só um tipo de, de leucemia. E o diagnóstico, ele propriamente, ele vai constatar, primeiramente, antes desse mielograma, eles vão colher um hemograma. Então, eles vão ver o que? As células brancas, né? Que a gente fala, né? Os leucócitos, né? Bem aumentados, enquanto a parte vermelha diminuída. No mielograma, eles vão descobrir também o tipo, né? De, de leucemia, vão fazer os exames de imagem, vão colher também o líquor. O líquor eles vão colher lá da parte ractiana, né, que é aquele líquor que banha o nosso sistema nervoso, através de uma punção também, para ver se há células naquele líquor, né, que está indo para o sistema nervoso. O tratamento propriamente dito é quimioterapia, prednisolona, tá? A rádio e o transplante de medula óssea. Esse transplante de medula óssea, né, tem que ser uma medula óssea compatível. Geralmente sobre familiares, são de primeiro grau, né, pai, mãe, irmãos. E se não tiver ninguém compatível, eles vão já optar o que? Para o banco de medula. Na assistência de enfermagem, primeiro, né, você tem que dar um apoio psicológico tanto para os familiares como para a criança. E sempre o que? Atentar para a presença de dor para medicá-los, observar os sangramentos. Uma simples escovação de dente pode causar um sangramento que é gengival intenso. Realizar o balanço hídrico de entradas e saídas de líquidos para não ter essas retenções. Náuseas e vômitos, principalmente se após as alimentações. E normalmente, né, quando a gente fala em câncer, a gente opta, né, por alimentos mais não tão quentes, mais mornos, frios, né, que o alimento quente ele causa mais náuseas. Sinais de desidratação, principalmente se ele tiver em vômitos, né, em presença de vômitos. E se for uma criança,
promover um ambiente adequado para recreação, para ela só não focar naquela doença. E sempre um ambiente adequado para estudos, se for numa pediatria, uma recreação, preparar essas crianças para exames, cuidados no pré-operatório também. Como eu falei, a gente tem vários tipos de leucemia. Essa leucemia mielocítica crônica, tá? Normalmente é o quê? O aumento exacerbado das células mieloides, que acomete crianças normalmente de 10 a 12 anos, sendo responsável por 3% das leucemias na infância. Esse tipo de leucemia, ele é quase sempre desfavorável, tá? Porque a aguda a gente sabe-se que ela é mais favorável para um tratamento do que a crônica. Normalmente a mieloide, a crônica, tá? Ela vai ter uma mutação genética de um cromossomo. Esse cromossomo 9 normal, que ela tem a proteína ali, a BL, né? Ela tem essa proteína. Já na mieloide, né, no cromossomo normal também 22. Como vocês veem, né, aqui essa partezinha aqui é a parte defeituosa desse cromossomo. Eles fazem normalmente a troca entre o cromossomo 9 com um pedaço do cromossomo 22. Então, isso vai ocorrer o que? Essa leucemia. Ele não consegue ter esse cromossomo 9 totalmente inteirinho, como se fosse essa parte, né? Totalmente normal. E nem no 22. Então, eles fazem essa troca. Então, nessa troca que pode ocorrer essa leucemia mieloide crônica. O que acontece normalmente, né? Essas células da mãe, né? Que é uma célula mieloide anormal, ela vai, né? Poder na hora lá da gestação, da formação do feto, que está formando, né? A parte cromossômica, né? Está fazendo toda a parte normal dessa criança, então ela vai ter essa troca. Os sinais e sintomas dela também alterações de hemograma na parte da série branca, a esplenomegalia, que é aumento, né, do baço, a hepatomegalia, que é aumento do fígado, febre, sem nenhuma infecção aparente, falta de apetite, que é anorexia, com diagnóstico junto com o exame clínico com as petequias, né? Juntamente com o hemograma com aumento dos leucócitos e quando colher o mielograma que der um número bem grande de células mieloides, aí pode estar se constatando tá, uma leucemia mielocística e exames de imagem juntamente. Tratamento também baseado em químio, rádio, interferon, que é uma droga, né, para poder alterar, para melhorar, né, esse sistema imunológico, e principalmente se esse paciente for sintomático, e também o transplante de medula óssea está compatível, seja de parente de primeiro grau ou do banco de medula óssea. Assistência de enfermagem, sempre apoio psicológico a crianças familiares, né? Você tem que tratar psicologicamente tanto a criança como os familiares, porque a criança ela vai deixar de fazer todas aquelas atividades que ela fazia antes, ela vai perder o vigor, né? Aquele vigor, aquela força, ela vai ficar mais abatida. E sempre medicá-la para dor, que ela vai sentir dor, observar se tiver sangramentos, principalmente depois do 15º dia, né, de quimioterapia, tem a tendência, tá, de diminuir as plaquetas, então pode ocorrer sangramentos. Isso eu não digo só gengival, não, pode ocorrer pela urina, pelas fezes, né, uma hematúria.
realizar esse balanço hídrico também, a desidratação por causa dos vômitos, preparar sempre ela para os exames, nos cuidados para pré-operatório e pós-operatório, e proporcionar esses ambientes de recreação, que a gente sabe, né, que a pediatria, ela tem esses ambientes de recreação, salinha de recreação, salinha de estudos, administrar sempre os medicamentos prescritos e atentar, né, à aceitação alimentar, porque quanto menos ela se alimenta, mais enfraquecida ela pode ficar também. Nós temos também o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, né, ela vai afetar normalmente os gânglios linfáticos. Esses gânglios linfáticos é onde nós temos também, né, as nossas células, né, de defesa. Toda vez que a gente tem alguma infecção, esses gânglios linfáticos aumentam. E no câncer é a mesma coisa. Quando nós temos, né, é a famosa íngua que o pessoal fala, né, que é popularmente, mas é os gânglios que a gente tem geralmente na região cervical. Os gânglios linfáticos normais, se vocês podem ver aí na foto, ele é bem menor. Quando eles já estão inflamados, eles aumentam de tamanho. Você consegue sentir até pelo tato esses gânglios linfáticos. E o linfoma de Hodgkin, tá? Vocês podem ver que não é só no nosso pescoço, né? Não é só na região axilar, não é só na região inguinal. Nosso sistema linfático está espalhado por todo o nosso organismo. Ele carreia, né, por todo o nosso organismo, justamente com o nosso sistema sanguíneo. Então, aqui vocês podem ver na foto, né, na parte verde, os gânglios linfáticos bem menores, né, que são os saudáveis, e já os vermelhos, que já estão começando a ficar aumentado, né, principalmente aqui na região, né, torácica, que vocês podem observar. O linfoma de Hodgkin, tá? Ele é uma forma de câncer que se origina nos linfonódulos, nos nossos gânglios, do nosso sistema linfático. Ele é composto, tá, de um conjunto de órgãos e tecidos que ele é responsável pela nossa imunidade também e vasos que conduzem essas células através do nosso corpo. Como eu falei, eles vão andar juntos. Essas doenças, normalmente, tá, a faixa etária dela mais comum, tá, é de 15 aos 40 anos, com maior frequência, e ocorre em 15 a 40 anos e com maior frequência de 25 a 30 anos. Os órgãos, os tecidos que compõem o sistema linfático incluem também linfonodos, o timo, o baço, as amígdalas, medula óssea, tecidos linfáticos no intestino. Por que tudo isso? Timo, baço, amígdalas? Porque é o nosso sistema de defesa, né? Lá no nosso baço a gente tem nosso sistema de defesa, nas nossas amígdalas, na medula óssea, onde a gente produz também. Então, essa linfa que percorre dentro, né, do sistema linfático é um líquido bem claro, né, que banha todos os tecidos com uma proteína, né, de células linfóides. E já os linfonódulos, os gânglios, eles são encontrados por todas as partes do nosso corpo, onde percorre o que? O nosso sistema sanguíneo, vai percorrer o nosso sistema linfático. Mas principalmente com maior quantidade, ele vai ter o que? Na região cervical do pescoço, na virilha, axilares, na pelve, no abdômen, no tórax, que vai produzir e vai armazenar os nossos leucócitos, tá? Que são nossas células brancas, que é esse tipo de células brancas, eles são chamadas de linfócitos. Existem 3 tipos de linfócitos, o B, que, né, o T, e também as células natural killer, que é as células NQ. São esses 3 tipos de linfócitos que pode estar sendo acometido. Para cada desses 3 tipos de células, realiza uma função específica. Uma combate a infecção, né?
e também tem importância no combate do câncer. As células B, elas vão produzir o que? Um anticorpo que vai ligar alguns tipos de bactérias que atraem essas células quando a gente está com alguma bactéria, que nosso sistema, ela identifica que entra uma bactéria no nosso organismo, ativa o nosso sistema imunológico, as células B, né, do nosso sistema imune, e as proteínas no sangue. Aí elas vão lá, digere aquela bactéria, né, que é um organismo estranho, e, né, destrói elas. Quando ela está defeituosa, ela não consegue fazer esse caminho. As células T ajudam a proteger contra os vírus, fungos, tá? E alguns tipos de bactérias também. E as células NK têm um alvo principal, tá? De proteger contra uma larga variedade, tá? De agentes infecciosos também. Então, basicamente, essas células de defesa, B, A, T, NK, elas são para defender o nosso organismo. E quando elas estão alteradas, elas já não conseguem mais proteger o nosso organismo. Então, a gente fica o quê? Predisponente a qualquer tipo de infecção. Pode-se distinguir também as doenças de Hodgkin, tá? E outros tipos de linfomas, através de exames de amostras, né, de microscópicas, né, do microscópio, tirando uma amostra, de uma biópsia de pacientes também, né, que a gente denomina células de Red-Sterk, e uma homenagem, que foi uma homenagem ao médico, né, que descreveu essas principais alterações. A doença de Hodgkin surge quando o linfócito, mais frequentemente é o B, se transforma em uma célula normal e uma célula maligna, quer dizer, na hora da produção dele, em vez dele voltar a produzir uma célula B, ela produz o que? Desordenadamente uma célula que não é mais de origem, ela se torna uma célula maligna. Ela começa a crescer desordenadamente e vai espalhar para o corpo inteiro. Essa célula, tá? Ela produz, tá? Começa a produzir o que? O aumento daqueles linfonódulos que eu falei para vocês, cópias idênticas, também chamada de clones, né? Com o passar do tempo, essas células malignas podem desempenhar para os tecidos adjacentes, vai para outros tecidos. E se não tratados, pode atingir outras partes do corpo, como, né? Os tumores vão disseminar, né, de um grupo de linfócitos para outros grupos de linfócitos, né? Não só o B, através desses vasos sanguíneos, já que eles vão percorrer todo o organismo. Então, mais comumente desenvolve na região do tórax, veia cava e também do mediastino, que é o câncer do mediastino, tá? Os fatores de risco, tá? São pessoas com sistema imune comprometido, por doenças, né, genéticas já hereditárias, né, algumas doenças já que imunocomprometem, como lúpus, qualquer outra doença que compromete o sistema imunitário, o HIV, né, que é uma doença autoimune também, drogas imunossupressoras que diminuem, né, o nosso sistema de defesa. Quando se sente, né, febre, cansaço, fadiga, suor noturno e perda de peso e começa com prurido, uma coceira, que são mais comumente os nossos sinais e sintomas. E na realidade, essa doença de Hodgkin, ela pode surgir em qualquer parte do corpo, já que o nosso sistema, né, linfático está em todo o nosso corpo. E os sintomas da doença dependem muito da sua localização. Quando ele se desenvolve, né, os linfonodos estão próximos à pele, no pescoço, nas axilas, nas virilhas, principalmente, tá? Eles vão apresentar o quê? Os linfonódulos aumentados e eles são indolores nesse local, você só vai sentir o aumento deles. Se a doença já nos linfonódulos ocorrer no tórax, os sintomas podem ser já com tosse, falta de ar, que é a dispneia,
uma dor torácica bem acentuada. E quando apresenta na pelve e no abdômen, pode sentir o quê? Uma distensão abdominal. Você come qualquer coisa, você já se sente, né, com aquela plenitude, né, que você comeu muito, mas você comeu pouco. O diagnóstico sempre, tá? São exames para diagnosticar essa doença de Hodgkin. A biópsia é considerada obrigatória também desses linfonódulos, eles vão colher um material para fazer essa biópsia e que vai remover uma pequena amostra para análise desse gânglio linfático aumentado. E os tipos de biópsia que a gente pode ter, incisional, tá? Ou excisional. O médico, né, através de uma incisão, de um pequeno corte, vai remover um gânglio inteiro, que é excisional, ou uma pequena parte que é incisional. Então, pode ser um ou outro. E a biópsia também de medula, que é a retirada de um pequeno fragmento ósseo através de uma agulha que vocês viram logo atrás. Esse procedimento, tá? Não vai fornecer um diagnóstico de Hodgkin, mas é fundamental para determinar como essa doença foi disseminada e como ela está no organismo. Também são necessários determinar os locais das tumorações, né? Se elas são na pele, se elas são já mais no tórax, se são no pescoço, porque como a gente pode observar, se for no tórax, pode estar afetando o mediastino, afetando uma veia cava, então precisa estar observando também a localização deles. As radiografias também, tá? Para detectar os tumores de tórax, tá? Que pode ser usada tomografia computadorizada com contraste. São imagens que vai ser obtidas em diversos ângulos. A ressonância magnética, né? Vai produzir imagens de partes moles, né? Não ossos, mas sim os órgãos. A cintilografia com galho, né? Que é uma substância radioativa, pode ser injetada também no corpo, que os pacientes atraída para locais acometidos pela doença. E além disso, utilizados outros tipos de exames também, tá? Que é os marcadores tumorais, que eles retiram, né? Quando eles retiram para fazer a biópsia, eles fazem também esses marcadores tumorais para ver quais são, né, os tipos de tumores, como eles estão se evoluindo, a que grau que está, né, o câncer. E os estudos de cetogenética para determinar as alterações cromossômicas, né? Já que a gente viu lá para trás, né, que existe alterações cromossômicas dessas células também, tá? A imunohistoquímica também vai observar também os anticorpos, tá? Usados para distinguir vários tipos de células cancerosas. Quais são elas? E o estudo de genética molecular, que é o DNA e RNA, que é bem sensível, tá? Para os traços, principalmente se for de origem genética para essas células. Para a gente definir isso, a gente tem que ver o estadiamento. O estadiamento é o estágio que está o câncer, né? Geralmente na doença de Hodgkin, ela é determinada por quê? Pelo tipo e o seu estágio que é avaliado. Essa pesquisa, né, ela vai saber o quê? O quanto ela disseminou de um local que ela estava para outro local ou locais, né? Que ela vai para de origem. Ela, por exemplo, ela está num tórax, mas ela já irradiou para o mediastino, para a veia cava e daí por diante. É fundamental, tá? Para determinar o prognóstico, né? Que significa o quê? Como vai ser o tratamento e como vai a pessoa reagir a esse tratamento, selecionar esse tratamento. A classificação, tá, dessa doença de Hodgkin é mais utilizada no sistema, tá, que é o Sistema Organização Mundial da Saúde, como um painel de especialistas determinaram norte-americanos, tá, como denominado real.
Sobre esses sistemas, elas são divididas de acordo com o número de características, junto com outras informações. Então, não vai ser só um exame que vai ser efetivo para essa classificação. Nós temos vários tipos, né, de exames para esses estadiamentos. Após reunir todas essas informações sobre o estadiamento da doença, para determinar para onde disseminou ou se está só naquele local, aí vai se ter o seu tratamento. Existem 4 estágios correspondendo ao estadiamento. Estágio 1, que a doença está limitada só naquele local, tá? E o estágio 4, que ela já foi mais disseminada, que ela está mais avançada. E também é agregada uma subdivisão desses estágios dos pacientes, né? Com certos sintomas relacionados também, chamadas de sintomas B, tal como febre, a sudorese noturna, perda de peso. E o exemplo também, tá, de uma doença bem avançada é o estágio 3 e 4, e tem o sintoma B determinado como estadiamento, tá, 3B ou 4B, que isso significa que já está bem avançada. O tratamento tá clássico para isso, tá? Geralmente consiste, tá, numa poliquimioterapia, quer dizer, poliquimioterapia significa o quê? Inúmeros quimioterápicos, tá? Pode ser junto com a rádio ou não. Pode-se introduzir primeiro a radioterapia, diminuir o tumor e depois a poliquimioterapia para depois destruir as células adjacentes tumorais que estejam espalhadas. Depende muito do estadiamento, né, do estágio, né, desse tumor, né, do momento do diagnóstico que eles fazem. E pode estimar, tá, que o prognóstico do paciente com tratamento também. O esquema de quimioterapia é utilizado de rotina, tá? Conforme o INCA é denominado. Para os pacientes que sofrem recaída, retorno da doença, são disponíveis outras alternativas, dependente do tratamento inicial empregado. São empregados inicialmente, tá? Polioquimioterapia ou também até transplante de medula pode-se ter. Após esse tratamento, a radioterapia, os esquemas de quimioterapia também regularmente trazem risco para o paciente, porque ele debilita o paciente, causa, né, ele fica imunodeprimido, ele não vai só atingir as células ruins, mas vai atingir as células boas, principalmente as sanguíneas, plaquetas, tá? E entre os mais importantes que são desenvolvidos desses tipos de câncer também, pode ser o quê? Mama, pulmão, tireoide, linfomas e leucemias. E também com essas quimio e radioterapia pode causar infertilidade. No entanto, estes riscos, tá, não são suficientes para questionar o uso ou não desses tratamentos. O importante é salvar a vida do paciente. Visto que a doença de Hodgkin é curada se tratada adequadamente, quanto mais precoce, melhor, e os pacientes devem ser seguidos continuamente com esse tratamento e também com consultas cujos intervalos tá aumentando progressivamente. Quer dizer, ele tratou agora, ele vai à volta daqui a 1 mês, depois 3, 6, 1 ano e assim por diante, tá bom? Aqui eu deixo nossos vídeos de apoio, o que é a leucemia, coleta da medula, leucemia mieloide crônica, o linfoma de Hodgkin e de não Hodgkin, a diferença, linfomas e incidências, tipos, tratamentos, diagnósticos e alguns casos reais. E aqui as nossas atividades, que é os 5 cuidados de enfermagem com paciente com leucemia, 5 cuidados de enfermagem com pacientes com leucemia mielocística crônica e de linfoma de Hodgkin. Isso a gente vai sempre basear nos cuidados de enfermagem, tá, gente? Se ele tem um sangramento, a gente vai observar o quê? Se ele pode ter uma retenção de líquidos, vamos fazer o tratamento o quê? Vamos observar, fazer
o controle hídrico e assim por diante. Agradeço a participação de vocês.